Faxineira revela encontro inesperado com bilionário e sua atitude surpreendente transforma tudo. Era uma manhã ensolarada em São Paulo quando Maria, uma faxineira de 40 anos, se dirigiu ao bonito prédio de escritórios onde trabalhava. O cheiro do café fresco e o som das conversas animadas a acolhiam à medida que ela entrava, mas a beleza do ambiente a fazia sentir-se pequena, quase invisível. Com olhos que brilhavam de determinação, Maria sabia que sua vida era uma luta diária, cheia de obstáculos, mas também repleta de amor por seus filhos, Daniel e Ana. Ela sonhava em dar a eles oportunidades que nunca teve, mesmo que isso significasse limpar andares de pisos brilhantes todos os dias. Enquanto arrumava a sala de reuniões, um aviso caído no chão atraiu a sua atenção. Antes que pudesse se distrair, um homem alto e imponente entrou. Era Ricardo, um bilionário que havia voltado à sua cidade natal após anos. Ele parou olhando em volta e seu olhar se fixou em Maria. Não era apenas a faxineira que ele via, era uma mulher de força. Ao ver a dedicação dela ao transformar aquele espaço frio em algo acolhedor, algo despertou dentro dele. Você realmente se importa com este lugar, não é? Ele perguntou, admirado. Maria sorriu, mas seu coração estava apertado. Faço o meu melhor para que ele se sinta como um lar, pelo menos por algumas horas. Suas palavras eram simples, mas carregadas de emoção. E ali, em meio aos brilhos do luxo, Maria começou a compartilhar suas esperanças e frustrações. Contou a Ricardo sobre as noites em claro, preocupada com as contas, e como desejava que Daniel e Ana tivessem um futuro diferente. Ricardo, tocado pela sinceridade de Maria, sentiu um grande contraste com seu próprio mundo de excessos e solidão. Antes de se despedir, Ricardo a surpreendeu. E se eu dissesse que quero investir em você? Em um pequeno negócio para que você possa abrir uma loja de produtos de limpeza? Acredito no seu potencial. Maria sentiu um frio na barriga. A proposta era tentadora, mas ela não sabia se poderia aceitar a ajuda de alguém que parecia viver em um universo tão distinto. O orgulho a segurava, mas a esperança ardia dentro dela. O que fazer? Enquanto pensava, a comunidade ao redor deles começou a se mobilizar, gerando uma onda de apoio e críticas. As vozes misturavam-se. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O evento que anunciaria o projeto se aproximava, e Maria se sentia num turbilhão de emoções. Os murmúrios da comunidade a acompanhavam, alguns a apoiavam, outros a criticavam por considerar a proposta de um bilionário. Ela sabia que sua decisão poderia definir o futuro de sua família, mas o peso do olhar de desprezo de alguns também a fazia hesitar. Em meio à pressão, ela olhou para a multidão. O dia do evento estava chegando e Maria precisava decidir. Aceitava a mão estendida de Ricardo ou mantinha seu orgulho intacto? O que realmente valia mais? E enquanto o calor do momento crescia, Maria sentiu que algo precisava mudar, que a chance de reescrever sua história estava diante dela. Mas o que ela escolheria? Maria estava em frente ao espelho, decorando o cabelo e tentando esconder os nervos. O grande dia havia chegado, e o evento de apresentação do projeto prometia ser mais do que apenas uma oportunidade de negócios. Era uma chance de mudar sua vida e a de seus filhos. A imagem refletida não parecia apenas uma faxineira. Era a mulher que, com muito esforço, havia chegado até ali, sonhando em romper as correntes de um destino que parecia traçado. Os olhos de Daniel e Ana brilhavam ao vê-la se preparar. Mãe, você vai arrasar! Daniel exclamou enquanto Ana balançava a cabeça em concordância, cheia de expectativa. Entre sorrisos e palavras de encorajamento, Maria também carregava um peso no coração. O discurso que fora ensaiado várias vezes parecia se dissipar em promessas vazias. O que ela realmente diria? As vozes da comunidade ecoavam na sua mente. As críticas, o desprezo. E se tudo aquilo não desse certo? Contudo, a ideia de oferecer aos filhos um futuro melhor a impulsionava como um motor incansável. Assim que pisou no palco, a energia da sala a envolveu. Olhos curiosos a observavam e Maria respirou fundo. O calor dos olhares tornava a cena mais intimidadora, mas também a fazia sentir-se viva. Ao lado de Ricardo, que irrompeu no evento com seu carisma habitual, Maria percebeu que eles eram contrastes que poderiam se complementar. Ele era a confiança e o brilho, ela era a luta e a resiliência.
É um prazer ter todos vocês aqui, começou Ricardo, e o público respondeu com aplausos. Hoje, quero apresentar um projeto que não é apenas sobre limpeza, mas sobre construir sonhos. Ele gesticulou em direção a Maria, que sentia seu coração disparar a cada palavra proferida. Maria, por favor, compartilhe sua história, convidou Ricardo, apoiando-se em um entusiasmo genuíno. Diante do microfone, o mundo ao redor parecia diminuir. Presa entre o medo e a determinação, Maria falou. As palavras fluíram como um rio, e ela não só contou suas dificuldades, mas também a esperança que nutria por seus filhos. Ela mencionou cada noite insone, cada lágrima e cada sorriso, as promessas que fez para si mesma. O silêncio era palpável. Nenhuma só voz interrompeu sua declaração. À medida que concluía, Maria olhou para a plateia e viu rostos emocionados. Foi neste momento que recebeu uma onda de calor no peito. Ela não era apenas uma faxineira. Ela era a voz de muitos, e a força que carregava poderia ressoar na vida de outros. O olhar determinado de Ricardo a encorajava, como se ele dissesse sem palavras, vá em frente. Claps e gritos de apoio vieram de várias direções, transformando a sala em um tapete sonoro de validação e apoio. No entanto, Maria sabia que também enfrentaria as vozes dos críticos, aqueles que se opunham ao que ela estava tentando construir. Como seriam as próximas semanas? A insegurança sobre o futuro a apanhava com força. No entanto, havia uma centelha de esperança que a iluminava. Enquanto desejava com todas as forças que esse projeto superasse os desafios e incertezas, abriu-se uma porta inesperada. Ao final do evento, uma mulher se aproximou com um olhar sério. Maria, preciso conversar com você. Tenho uma proposta que pode ser um divisor de águas. Maria hesitou, o coração palpitar. O que estava por vir? O que essa mulher queria dizer? Os caminhos que se entrelaçavam a levavam a um novo encruzilhado, onde suas decisões moldariam o que ainda estava por vir. Determinada, Maria respirou fundo mais uma vez. Estava prestes a descobrir que a vida tinha muito mais reservado para ela do que poderia imaginar. Maria olhou nos olhos da mulher à sua frente. Havia uma presença magnética sobre ela, algo que despertava imediatamente a curiosidade. O ambiente ao redor parecia desaparecer. O barulho da festa, as risadas e as conversas estavam longe, como se estivessem em outra dimensão. Meu nome é Laura, a mulher disse, a voz firme, porém suave. Eu sou investidora em projetos sociais e estou impressionada com a sua história. Seu projeto tem um grande potencial, e gostaria de discutir uma parceria. O coração de Maria dançou dentro do peito. Parceria? Era tudo que ela sonhara. Parceria? Repetiu hesitante, tentando processar a enormidade da oferta. Você realmente acredita que um projeto como o meu pode fazer a diferença? Sem dúvida, respondeu Laura com um sorriso genuíno. Acredito que projetos que venham de lugares verdadeiros como o seu, têm o poder de transformar não só a vida das pessoas, mas também a comunidade. Vamos trabalhar juntas para que sua visão se torne realidade. Maria não conseguia acreditar. A mulher de pé à sua frente estava oferecendo uma oportunidade que poderia mudar suas vidas para sempre. Mas havia uma faísca de dúvida que acendeu em sua mente. Mas e os recursos? E o tempo? Eu sou só uma faxineira, não sei como lidar com tudo isso. Laura inclinou-se mais perto. E é exatamente por isso que estou aqui, para oferecer minha experiência e recursos. Você não precisa fazer isso sozinha. A sinceridade nas palavras de Laura fez com que a barreira de insegurança começasse a se desfazer. Uma onda de esperança borbulhou dentro de Maria. O que você tem em mente? Laura explicou sobre um programa que tinha como objetivo ajudar empreendedores locais. Poderiam trabalhar juntas em um plano de negócios, buscar parcerias com outras empresas e até mesmo receber treinamento. O brilho nos olhos de Maria crescia a cada palavra. Aquela era a chance que ela precisava. Mas assim como a esperança se acendia, a dúvida também voltava. E se eu não for capaz? E se isso tudo der errado? Pensou Maria, reprimiu um grito interno de angústia. Maria, todos nós começamos de algum lugar. O importante é ter coragem para dar o primeiro passo. Você já deu, e isso é incrível, Laura respondeu, percebendo os medos que a consumiam. Enquanto as duas conversavam, Maria podia sentir-se mudando. A faxineira estava começando a se tornar empreendedora, a mulher que lutava por um futuro melhor. E se eu aceitar? Perguntou com a voz firme, cheia de nova determinação. Então você estará pronta para trilhar um caminho que pode não apenas mudar a sua vida, mas também inspirar muitas outras pessoas ao seu redor. As palavras de Laura vibravam em sua mente. Maria sabia que essa oportunidade era mais do que um projeto.
Era uma chance de ressignificar sua história. Quando se despediram após uma longa conversa, um sorriso largo se instalou no rosto de Maria. Sua aproximação com Laura poderia ser o começo de uma jornada fantástica. Mas ao chegar em casa, depois de um dia tão intenso, Maria encontrou Daniel e Ana com expressões ansiosas. Mãe, o que aconteceu? Você estava tão feliz? Daniel perguntou, mas o sorriso de Maria logo ficou escondido. Uma mensagem na tela do celular a fez congelar. Precisamos conversar sobre algumas dificuldades financeiras, e você pode ser a chave para resolver isso. Qual seria a dificuldade agora? O peso da responsabilidade parecia estar renovado de repente, como se o futuro que brilhava já estivesse em risco. O coração batia descompassado, mas Maria sabia que a vida sempre trazia desafios. E ela já não estava mais sozinha. Como ela responderia a essa nova situação? E como essa nova proposta de parceria com Laura poderia se desenrolar diante das dificuldades inesperadas? Maria sentou-se na mesa da cozinha, o olhar perdido na tela do celular. A mensagem pulsava como um lembrete cruel de que a realidade não parava, mesmo diante da esperança que começava a brotar em seu coração. Daniel e Ana, observando sua expressão preocupada, trocavam olhares cúmplices. Mãe, aconteceu algo sério? Insistiu Ana, com os olhos arregalados, cheia de preocupação. Era difícil encontrar as palavras. Maria queria compartilhar a empolgação que sentiu ao conversar com Laura, mas a menção de dificuldades financeiras a deixava repleta de insegurança. Finalmente respirou fundo. Recebi uma proposta de parceria, algo que pode mudar tudo. Mas agora eu não sei se vou conseguir lidar com isso. Proposta de parceria? Que legal! Daniel exclamou, mas logo sentiu a tensão no ar. Mas, as dificuldades estão pesando, né? Maria sentiu lentamente enquanto pensava nas contas que se acumulavam, nas despesas de casa e principalmente no sonho que parecia tão perto, mas que também podia lhe custar mais do que ela estava pronta para pagar. Se não resolvermos isso, meu sonho pode não sair do papel naquele momento. Ana estendeu a mão e segurou a da mãe. Nós estamos aqui com você. Você sempre dá um jeito, mãe. Lembra da última vez que achou que tudo estava perdido? Essa lembrança fez Maria sorrir, mesmo que brevemente. Anos atrás, quando a família quase não teve o que comer, ela havia feito um prato com o que tinha em casa e mesmo sem ingredientes finos, conseguiram reunir a alegria e a união para juntos saborearem uma refeição. Maria talvez não tivesse todas as respostas agora, mas tinha um amor incondicional que a motivava a lutar. Obrigada, meus amores, ela falou, a voz embargada. Eu vou precisar de vocês nessa jornada. Vou visitar Laura amanhã. Temos que ir com fé e coragem. Naquela noite, após colocar as crianças para dormir, Maria não conseguia relaxar. Deitava-se e levantava-se, o corpo cansado, mas sua mente vibrava entre a realidade do presente e um futuro possível. Muitas vezes ela mesmo se duvidava. Seria aquilo uma verdadeira oportunidade ou uma armadilha emocional? Já era tarde quando pegou o celular novamente. Havia uma surpresa, um novo e-mail de Laura, com ideias ainda mais concretas e um convite para uma reunião com um especialista que poderia ajudar a estruturar seu projeto. Assim que Maria leu a última frase, o coração palpitou. Acredito em você e no seu sonho, Maria. Estarei aqui para te apoiar no que precisar. Na manhã seguinte, o café da manhã passou como um borrão. Maria mal tocou na comida, absorvendo a expectativa que crescia dentro dela. Ao mesmo tempo, a preocupação com as mensagens não respondidas sobre as dívidas voltou a atormentá-la. O relógio parecia escorregar, e cada tic-tac era uma lembrança do peso que pesava nos ombros. Quando finalmente saiu de casa, a brisa fresca do dia parecia sussurrar promessas. Maria respirou fundo, decidida a encarar o que estava por vir. No caminho, seus pensamentos eram um turbilhão. O que Laura realmente queria? Seu sonho poderia de fato oferecer uma saída para os problemas financeiros? As respostas estavam logo ali, mas também havia uma incerteza que a deixava inquieta. Enquanto caminhava, Maria avistou um grupo de mulheres conversando em frente a uma loja. Uma delas, conhecida por sempre espalhar otimismo, a cumprimentou. Maria, você está tão diferente. A energia de você brilha. Essas palavras despertaram um canto de esperança dentro dela. Quem sabe vou conseguir, pensou. No íntimo, ela desejava que essa oportunidade não fosse apenas uma luz na escuridão, mas uma mudança real em sua vida. O que aconteceria na reunião? O que Laura realmente esperava dela? Como equilibraria tudo isso? As perguntas a acompanharam até a porta do escritório onde se encontraria com Laura.
Maria hesitou por um momento, os dedos trêmulos em frente à maçaneta, mas então, com um último suspiro profundo, abriu a porta. Que a aguardava do outro lado poderia finalmente determinar seu destino. Uma coisa era certa, a vida nunca fora fácil para ela, e esse novo passo deveria ser a sua melhor chance. Mas o que Maria não esperava era que Laura revelaria um segredo que mudaria tudo novamente. O café da manhã era apenas uma lembrança distante enquanto Maria atravessava o corredor do escritório, um espaço imponente cheio de tecnologia moderna que contrastava com sua realidade. A sala que Laura escolheu para a reunião era clara e iluminada, com grandes janelas que deixavam entrar a luz do sol. O calor que vinha de fora fazia o coração de Maria acelerar. Laura estava ali, radiante, com um sorriso que parecia prometer o mundo. Maria, que bom que você veio. Ela se levantou, e seu olhar expressava uma mistura de entusiasmo e empatia. Sente-se, por favor. Maria assentiu, sentando-se em uma das cadeiras estofadas. Olhou para a mesa, repleta de documentos, gráficos coloridos e algumas canetas de gel. Tudo aquilo era novo, e a sensação de estar adentrando um universo desconhecido a deixava nervosa. Acredito muito no seu potencial, Maria. Você pode transformar essa ideia em realidade, começou Laura com uma confiança que parecia contagiante. Fale-me um pouco mais sobre o que você imagina. As palavras saltaram de Maria quase sem controle, um fluxo de ideias que ela havia guardado por tanto tempo. Falou sobre seu desejo de ter um espaço que oferecesse apoio a mulheres da comunidade, um lugar onde pudessem se encontrar, aprender e crescer juntas. Era um sonho que brotava em seu coração. A visão que ela tinha era clara e conforme falava, os olhos de Laura brilhavam cada vez mais. Isso é incrível, disse Laura com entusiasmo. Eu quero ajudar você a estruturar isso. Mas antes, há algo que preciso te contar. Maria sentiu um frio na barriga. O que poderia ser tão importante? Laura hesitou por um instante, como se estivesse ponderando suas palavras. O ar na sala parecia mais denso, cada segundo se arrastando. Eu conheci um homem que pode fazer a diferença na sua trajetória. Ele é bilionário, mas mais importante do que isso, ele é alguém que acredita em compartilhar suas riquezas para ajudar os outros. Ele se apaixona por ideias como a sua. Maria sentiu seu coração disparar ainda mais. Mas como assim? O que ele tem a ver com meu sonho? Laura respirou fundo. Ele não só pode te ajudar financeiramente, mas também com conexões que você nunca imaginou. Eu tenho certeza de que ele verá o valor do que você deseja construir, mas isso não parece real. Como alguém assim com tanto poder e dinheiro se interessaria pela ideia de uma faxineira, uma mulher comum? A incredulidade transparecia na voz de Maria, e a insegurança voltava a se instalar. Você não é apenas uma faxineira, Maria. Você é muito mais do que isso. E esse é o ponto que quero que você entenda. Sua história, sua luta, é inspiradora. Ele precisa ouvir isso diretamente de você, Laura insistiu, com uma firmeza que a fez querer acreditar. Ele quer me conhecer? Maria perguntou, o choque e a esperança misturando-se em seu peito. Sim, podemos marcar um encontro. Você só precisa estar preparada para mostrar a ele o que você realmente quer, disse Laura, com os olhos cheios de confiança. Maria sentiu um calor crescente em seu corpo, uma lembrança do sonho quase esquecido se reacendendo. Como poderia estar tão perto de uma mudança real, algo que poderia não só transformar sua vida, mas de tantas outras mulheres? Mas ao mesmo tempo sua mente discutia, seria isso mesmo real ou um golpe de sorte que não duraria? Você tem que decidir agora se está disposta a dar esse passo. Pode ser a chance da sua vida, Laura finalizou, quebrando o silêncio tenso que se instalara. Maria olhou para o chão, pensou nas contas que a assombravam, nos filhos que dependiam dela e na história que sempre quis contar. E se essa fosse a oportunidade, por que tanto esperou? Mas e se fosse um erro colossal? O coração dela pulsava forte, e uma nova decisão a aguardava. Maria levantou a cabeça e olhou nos olhos de Laura. Estou pronta. Vamos fazer isso. Mas enquanto a determinação crescia, uma nova incerteza a acompanhava. Quem era esse bilionário, e que tipo de desafios inesperados a esperavam nessa nova jornada? O dia do encontro havia chegado. Maria acordou ainda com a adrenalina correndo em suas veias, como se cada batida de seu coração estivesse lembrando-a da importância daquele momento. Olhou para o espelho e viu não apenas seu reflexo, mas a mulher que estava se tornando. A faxineira que não queria apenas sobreviver, mas lutar pelo que acreditava. A roupa que escolheu era simples, mas cuidadosamente selecionada. Um vestido florido que sempre trouxe um pouco de alegria nos dias mais difíceis. Fez uma maquiagem leve, apenas para adicionar um pouco de cor ao seu rosto sem disfarçar quem realmente era.
Para ela, era uma forma de se apresentar ao mundo, um costume um tanto novo, mas necessário. Você consegue, mãe. As palavras de sua filha Luísa ecoaram em sua mente enquanto se dirigia para o escritório de Laura. O carro de Laura, um modelo luxuoso, a aguardava na entrada. A motorista, uma jovem que parecia tão deslumbrante quanto o próprio veículo, abriu a porta do carro. Maria hesitou por um momento. O que estava prestes a fazer não era apenas um encontro. Era uma mudança de vida. Laura a recebeu com um sorriso acolhedor. Você está linda, Maria. Vamos conquistar essa oportunidade juntas. O encorajamento de Laura a confortou, e um brilho de esperança renasceu dentro dela. Quando chegaram ao prédio enorme e moderno, Maria começou a sentir aquele frio na barriga de novo. O ambiente era vazio, mas o clima parecia eletricamente carregado, como se a ambição coletiva do mundo estivesse concentrada ali. Uma recepcionista a guiou até uma sala de reuniões grandiosa. No centro da mesa, uma figura imponente a aguardava, o bilionário que poderia mudar tudo. Ele se apresentou como Eduardo, e a maneira como olhou para Maria fez seu coração disparar. Havia algo amigável, quase acolhedor em seu olhar profundo. Olá, Maria. Fico contente que você tenha vindo. Laura me contou sobre sua ideia, e eu estou ansioso para ouvir de você. As palavras saíram confusas de sua boca. Maria começou a explicar o que sonhava, a visão que tinha para aquele espaço de empoderamento. A paixão que sentia era palpável, e enquanto falava, Eduardo parecia se envolver, acenando com a cabeça e fazendo anotações. Você fala com um brilho nos olhos, Maria. Sua história é poderosa. Ele disse, e cada elogio desencadeou uma onda de coragem. Mas no fundo, Maria lutava contra um pensamento persistente. Por que ele dedicava tempo a ela? Um bilionário que poderia se envolver com qualquer um no mundo. Depois de expor seus sonhos, Maria se viu desarmada, vulnerável. Mas, Senhor Eduardo, eu sou apenas uma mulher comum. Como alguém como você poderia se importar com o que eu quero? Sua voz tremia, e as lágrimas ameaçavam escapar. Era como se todas as inseguranças acumuladas ao longo dos anos tivessem se manifestado naquele momento. Eduardo respirou fundo, e seu sorriso se tornou mais sério. Maria, nunca subestime o poder de uma pessoa comum. Mudanças reais vêm de ideias simples e corajosas. Sua luta é inspiradora, e eu admiro muito isso. As palavras dele penetraram profundamente em sua alma, ressoando com a luta que sempre carregou. Ela desejava mais do que apenas dinheiro, desejava validar suas experiências. E no olhar de Eduardo, ela viu uma centelha de esperança, um convite para algo maior. O tempo passou, e quando a reunião terminou, Eduardo se levantou. Gostaria de te ajudar a tornar seu sonho realidade. Podemos conversar sobre como financiar e estruturar isso. Que tal começarmos um projeto juntos? Maria mal conseguia acreditar no que ouvia. Mas antes que pudesse responder, algo de inesperado começou a acontecer. Um gesto de Eduardo fez o chão sob seus pés tremer. Maria mal teve tempo de refletir sobre as palavras de Eduardo. Quando ele se levantou, fez um gesto brusco, como se quisesse demonstrar autoridade na situação. O que poderia ter sido um simples aceno de mão se transformou em algo mais impressionante. A sala começou a tremer. Não era um tremor sutil, mas sim uma vibração intensa que parecia vir de todos os cantos do prédio. Eduardo olhou alarmado, e as janelas começaram a tremular, como se estivessem prestes a estourar. Aconteceu algo? Maria perguntou com a voz embargada, ainda atordoada. Não, isso não é normal. Deixe-me verificar. Ele se dirigiu rapidamente à porta, seus olhos transparecendo um misto de preocupação e determinação. Maria sentiu seu coração acelerar novamente, mas não pela emoção da oportunidade. Agora, o medo inexplicável crescia dentro dela. Assim que Eduardo saiu da sala, Maria respirou fundo, permitindo-se pensar no que acabará de acontecer. Um projeto? Era tudo que sempre quis. Mas o que estava acontecendo agora? A sala estava estranha, a luz se movia de maneira quase sobrenatural. O silêncio se estendeu. Então, uma voz ao fundo, que parecia vir do corredor, interrompeu seus pensamentos. Eduardo, precisamos evacuar. Há um problema de segurança. A voz era clara e firme, mas encharcada de urgência. Maria ficou paralisada. O que poderia ser tão sério e aterrador em um dia que deveria ser tão iluminador? Seu corpo reagiu. Ela se levantou, decidida a descobrir o que estava ocorrendo. Quando chegou na porta, um grupo de funcionários já começara a se reunir no corredor, com expressões de pânico e preocupação em seus rostos. Eduardo estava ali em meio a eles com as mãos erguidas, tentando controlar a situação. Pessoal, por favor, mantenham a calma. Vamos nos organizar por aqui. Não entraremos em pânico. Maria fez sua voz ser ouvida através do barulho. O que está acontecendo?
Eduardo virou-se para ela, o olhar agora sério. Parece que há uma ameaça externa. Algo relacionado a um protesto lá fora. Precisamos agir rápido, mas em segurança. Ela sentiu um frio na espinha. Seu sonho poderia se desvanecer no meio daquele caos. Um pingo de desespero misturado com determinação. Decidiu que não sairia dali sem entender o que estava por vir. Diante das janelas embaçadas, Maria olhava o mundo lá fora. O que deveria ser um encontro de negócios se transformava em um pesadelo. Gritos e o som de vidro quebrando reverberavam. A segurança entrava apressada, tentando controlar a situação, mas a tensão era palpável. Quando um dos seguranças vinha em sua direção, Maria sentiu uma onda de coragem tomando conta de si. Ela nunca foi do tipo que se calava diante da adversidade. Em um momento de clareza, gritou: "Se esse projeto for mesmo importante, precisamos agir. Não podemos deixar que isso nos pare." Eduardo a encarou. Havia algo naquele olhar que parecia reconhecer a luta dele. Ele tinha visto a paixão dela antes. Agora, ela era a voz da razão naquele tumulto. Tem razão. Se vamos fazer a diferença, é agora ou nunca. Mas o que viria a seguir? Maria sabia que aquele momento poderia moldar seu futuro de maneiras que ela nunca imaginou. E com Eduardo ao seu lado, ela podia sentir que estava à beira de algo muito maior do que ela mesma. Algo que poderia mudar não apenas a vida dela, mas de muitos outros. E enquanto os gritos cresciam, Maria se perguntou: será que dessa vez a coragem dela estaria à altura da tempestade que se aproximava? A urgência na sala escura foi tomando forma. Maria sentiu o peso da responsabilidade em suas costas. As vozes começaram a se misturar, e a preocupação no olhar de Eduardo a atravessou como um raio. Ele compilava informações e tentava acalmar os funcionários, mas o pânico caminhava ao lado dele como um amigo indesejado. "Pelo amor de Deus, precisamos sair!" gritou um dos empregados e o caos se instalou. Maria podia sentir o cheiro do medo no ar, uma mistura de suor e adrenalina que pulsava ao redor. A cada segundo que passava, a situação parecia mais intensa, mais desesperadora. Eduardo ergueu a voz: "Escutem. Vamos nos organizar. Confiem em mim." Ele tentava dar ordens, mas as palavras dele pareciam enfrentar um muro de gritos e desespero. Maria percebeu que ele estava tão perdido quanto os outros, mas ao mesmo tempo, havia uma determinação brilhante em seu olhar. Era essa faísca que a encorajava. "Podemos usar o corredor lateral", ela gritou, a ideia brotando como uma pequena esperança em seu coração. "A saída de emergência é mais rápida por lá." Uma onda de pessoas começou a se mover na direção que Maria apontava, mas o tumulto era intenso. Eduardo fez um gesto de aprovação, e de alguma forma, eles começaram a se organizar. Era uma corrida contra o tempo, e o instinto de Maria estava despertando a cada passo. Amedrontada, mas firme, Maria seguiu Eduardo. Eles precisavam encontrar um jeito de sair rápido. No entanto, ao chegarem às escadas, Maria parou por um instante. No fundo de seu ser, uma ideia a puxava. O que aconteceria com os outros? Não poderiam simplesmente deixar todos para trás. "Eduardo." Ela o chamou, a voz tremendo de urgência. "Precisamos nos certificar de que os outros também estão seguros. Não podemos deixá-los aqui." A expressão dele mudou. A caótica adrenalina foi substituída por um entendimento profundo. "Você tem razão", respondeu ele, seu olhar tornando-se resoluto. "Vamos voltar e ajudar." Maria sentiu um misto de alívio e medo, mas seguiu em frente. Eles retornaram e rapidamente passaram por cada um dos seus colegas, incentivando-os a se mover. Um a um, começaram a fazer fila, e logo estavam se dirigindo para a saída. No entanto, ao se aproximar da porta principal, um barulho ensurdecedor ecoou. A porta se estremeceu, vibrando sob a pressão externa. Olhos se arregalaram ao ver uma multidão agitada do lado de fora, os rostos carregados de raiva e determinação. No meio da confusão, um grupo de manifestantes começou a se aproximar, alguns segurando cartazes, exigindo mudanças. O coração de Maria acelerou novamente, um nó na garganta. "Eduardo, temos que sair logo antes que isso piore." Ele olhou para a porta, depois para ela. "Vamos nos dividir em grupos. Alguns podem ir pela entrada principal, enquanto outros usam as saídas de emergência." Enquanto Eduardo falava, uma forte onda de energia sacudiu o prédio novamente, como se o próprio edifício estivesse reagindo à tensão do momento. Maria sentiu suas pernas tremerem, mas se obrigou a permanecer firme. "Estamos juntos nessa, não é?" ela perguntou ao olhar nos olhos dele. "Sim, juntos", ele confirmou, e a determinação era contagiante. E com um sinal, grupos começaram a se formar. Maria se preparou para seguir em frente, mas uma última pergunta atravessou sua mente. Ela estava preparada para o que poderia acontecer do lado de fora?
Havia um novo mundo prestes a se revelar, um mundo em que sua voz poderia finalmente ser ouvida. Ela respirou fundo, um misto de medo e coragem. O que vem a seguir, Deus? O que eu devo fazer agora? E enquanto a porta se abria lentamente, um grito ecoou pelo corredor, atraindo sua atenção. Ei, alguém viu a Ana? Ela ficou para trás. O grito pela Ana cortou o ar tenso como uma faca afiada. Maria parou congelada, os olhos fixos na porta que se abria lentamente. A multidão lá fora crescia, vozes se misturavam em protesto, e o que antes parecia uma simples saída agora refletia um abismo de incertezas. Não podemos deixar a Ana para trás. Ela exclamou, seu coração batendo forte na garganta. O olhar de Eduardo se transformou, uma batalha entre a urgência de escapar e a compaixão por aqueles que ficaram. Vamos, disse ele, e a determinação voltou a brilhar em seu olhar. Eu vou atrás da Ana. Você vai com os outros. É mais seguro. Não. Não vou deixar você ir sozinho. Maria retrucou, um fio de pânico taquigrafando sua voz. Ela precisa de nós, juntos somos mais fortes. Eduardo hesitou, o ambiente estava prestes a explodir, e o tempo corria como areia entre os dedos. Ele tomou um fôlego profundo e olhou nos olhos de Maria. Então vamos. Ele se virou, chamando alguns colegas para ajudá-los na busca. Enquanto isso, a pressão do exterior parecia derrubar a atmosfera cada vez mais. Com a adrenalina pulsando, Maria se lançou na imensidão do corredor, chamando pelo nome da amiga. Ana, onde você está? O eco de sua voz preenchia o espaço, e a esperança se entrelaçava ao medo. Ela se lembrou das risadas que tinha com Ana, dos segredos compartilhados e de como, às vezes, a amiga ficava nas sombras, evitando o olhar dos outros. Onde você está, amiga? Enquanto isso, o grupo em direção à saída principal dispersava-se, alguns parecendo hesitar, as vozes distantes da multidão lá fora se tornando cada vez mais evidentes. O estrondo eclodiu novamente e os rostos dos que aguardavam na sala foram se contorcendo em angústia e expectativa. Foi então que uma figura surgiu no fim do corredor. Era Ana, seus olhos brilhando com lágrimas e um misto de alívio e horror. Maria, eu estou aqui! Ela gritou, e uma onda de emoção tomou conta de Maria. Ana! Maria correu até ela, puxando-a para um abraço apertado. Estávamos tão preocupados com você. Ana soluçou um pouco, e Maria percebeu que ela estava sem forças. Estava presa na sala de arquivo, não consegui sair. Eduardo aproximou-se, a respiração ofegante. Preciso da sua ajuda para guiar todos até a saída. Ele exclamou. A conexão entre eles, impulsionada pela coragem e compaixão, parecia solidificar o grupo. Vamos, precisamos de todos juntos. Ana exclamou, agora firmando um semblante de determinação. Um sentimento de união começou a se formar. Eles não estavam apenas lutando para sobreviver, estavam lá um para o outro, prontos para enfrentarem o desconhecido juntos. Andando em direção à saída, o som de vozes se intensificou. Ao chegarem próximo à porta principal, Maria hesitou novamente, olhando para fora. O que a aguardava era um mundo em revolta, como se tudo estivesse colidindo à sua volta. Olhares severos, cartazes levantados e a vibração de uma multidão que clamava por mudança. É isso que nos aguarda? Ela sussurrou, a pergunta pairando no ar. O que eles iriam enfrentar? O que poderiam conquistar? Eduardo a segurou pelo braço, e naquele toque, Maria sentiu um impulso de esperança. Estamos juntos, ele murmurou. E com o último fôlego Maria abriu a porta, pronta para um novo começo. Mas mal percebeu que no meio da confusão, uma pessoa conhecida se destacava, gritando contra a maré. Era alguém que ela nunca esperaria encontrar ali. Alguém cujo poder poderia mudar tudo. Aguenta firme, Maria. O que vem a seguir pode ser ainda mais insano do que tudo que enfrentamos até agora. O sol escaldante refletia na calçada enquanto Maria e Eduardo avançavam para fora do prédio. As vozes da multidão ecoavam como um rugido distante, mas dentro de Maria, uma sensação de determinação pulsava. Estamos juntos, ele havia dito, e ela se agarrou a essa certeza. Assim que pisaram no asfalto quente, o cenário se desdobrou diante deles como um mar revolto. Cartazes agitados, gritos de reivindicações por justiça e mudanças. A atmosfera estava carregada de paixão e urgência. Maria observou atenta, sua mente correndo em várias direções. O que ela faria agora? Sentia que o ambiente agitado se refletia dentro de si, impulsionando-a a agir. Vamos nos unir às vozes que clamam por mudanças, disse Eduardo, sua confiança inspiradora. Ele começou a caminhar em direção à multidão, e sem hesitar, Maria o seguiu. A adrenalina deu lugar a uma coragem inesperada. Com as mãos firmes, Eduardo levantou um cartaz que dizia Juntos somos mais fortes, e sua postura trouxe um impulso de encorajamento ao redor.
Maria, tomada por uma onda de coragem, juntou-se a ele, segurando o cartaz do outro lado. Ali, de pé entre os protestantes, sentiu as batidas de seu coração se alinharem à luta coletiva. Você também pode ser ouvida, Maria. Eduardo gritou, olhando nos olhos dela. Vamos mostrar a eles que as vozes do povo podem mudar o curso das coisas. Foi como se uma centelha acendesse dentro dela. Maria começou a gritar palavras de apoio, sentindo uma energia contagiante se espalhar entre a multidão. De repente, uma figura conhecida surgiu entre os manifestantes. Era Laura, a mulher que havia acreditado em seu projeto desde o início. Ela se aproximou de Maria com um sorriso verdadeiro e disse: Você se destacou, Maria. Essas são as vozes que podem moldar um novo futuro. O coração de Maria disparou. A conexão entre elas lembrava que juntas eram mais fortes. Estamos aqui de mãos dadas por mudanças, disse Laura, envolvendo Maria em um abraço que a fez sentir-se segura. O peso das preocupações financeiras e as dúvidas começaram a desvanecer, pois ali, no meio da agitação, ela sentia uma nova força de propósito. Você é uma inspiração, Maria. Podemos trabalhar juntas para que mais vozes sejam ouvidas, complementou Laura, estendendo a mão para ajudar. Maria sentiu a esperança tomando conta de seu ser mais uma vez. Enquanto juntava esforços com Laura e Eduardo, uma risada começou a ecoar em meio ao tumulto. Era Ana, que havia se juntado à multidão. Eu sabia que você não iria desistir, ela bradou, um brilho nos olhos. A união entre elas se transformou numa corrente de incentivo, e a força bem ali no meio da luta era palpável. Uma nova ideia se formou na cabeça de Maria. Não apenas seu projeto poderia ajudar mulheres como elas, mas poderia ser um símbolo de transformação para toda a comunidade. Ali, cercada por vozes unidas, ela não era mais uma faxineira, estava se tornando uma líder. No entanto, o clima começou a mudar. A polícia fez uma barreira em uma extensão do caminho, e os ânimos na multidão começaram a se aquecer. Precisamos da nossa voz, mas também de sabedoria, disse Eduardo, olhando ao redor. O momento de tensão reinava, mas Maria estava decidida, é hora de falar. A luta é por todos nós. Não seremos silenciados. E assim ela tomou a frente, com o cartaz em mãos. Uma mistura de medo e coragem invadiu suas palavras, mas a mensagem era clara. Estamos buscando mudanças, e não só por nós mesmos, mas por todos que se sentem invisíveis. Somos a voz que precisa ecoar. O efeito de suas palavras reverberou nos corações presentes. A multidão começou a gritar em apoio, e a força de sua voz se transformou em um poderoso grito coletivo que ecoava pelas ruas. Enquanto um novo sentido de irmandade se formava ali, Maria sabia que a vida dela estava se transformando diante de seus olhos. Os olhos de Eduardo brilhavam admirados ao observar a força crescente da mulher ao seu lado. Isso é só o começo, ele disse, segurando a mão de Maria em um gesto simbólico. Vamos transformar essa energia em ação. No meio do caos e da intensa emoção, Maria percebeu que sua luta não era apenas por sobrevivência, mas pela construção de um legado. Juntas com Eduardo e Laura ao seu lado, a determinação de cada um fazia a diferença. Com sua voz forte e cada vez mais confiante, Maria sabia que estava assim reescrevendo sua própria história. Estava ali, enfrentando o que antes parecia uma barreira intransponível, e passou a acreditar que cada passo poderia moldar o futuro dela e de tantas outras vidas que aguardavam um milagre. E naquele momento de descoberta e um novo começo, ela não apenas inspiraria uma comunidade, mas se tornaria parte da transformação que sempre desejou ver. Nós somos a mudança. Ecoou, e enquanto o sol se punha ao fundo, iluminando a cena, Maria sentiu que de fato, tudo estava a seu favor. No final, cada escolha, cada passo e cada voz se tornaram a força essencial na construção de um novo amanhã. E você? O que está esperando para ser a voz da transformação? Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas, deixar um like agora para alimentar o algoritmo, comentar suas reações e sentimentos sobre o final, e compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio.